Boa tarde a todos. Agradeço muito o convite feito pelo Tribunal de Justiça de participar desse evento, considero um evento extremamente importante de um assunto que ainda não é adequadamente debatido. É uma grande honra poder estar aqui ao lado do desembargador Abel Gomes, desembargador Pinheiro, doutor Bruno Rolielli, doutora Renata Martins Guarino. O nosso tema seria sobre ações penais, mas antes de entrar exatamente na questão das ações penais, é preciso fazer alguns comentários de ordem processual, especialmente na fase investigatória, e definir algumas premissas sobre as quais nós temos que pensar a questão da milícia atualmente. Algumas premissas básicas. A milícia é o maior desafio de segurança pública que nós já enfrentamos no Brasil inteiro. Então, nós não podemos subestimar este tema. Muitas vezes as pessoas não entendem muito, inclusive até alguns colegas, pessoas da área jurídica, não entendem o alcance disso. Por que eu falo isso? Porque não é simplesmente uma questão de segurança pública. É uma questão que extrapola a simples violência cotidiana numa determinada localidade, como sempre foi, por exemplo, o tráfico de drogas, e se torna um problema de legitimidade democrática de um povo. A partir do momento em que nós temos uma estrutura corrompida de agentes das forças de segurança agindo contra o próprio Estado, agindo de forma independente, como um câncer atacando o próprio organismo, nós temos uma questão de representatividade popular que é tão importante quanto a questão da segurança pública. Do jeito que as coisas estão andando, é preciso que nós tomemos algumas providências urgentes. Precisamos pensar isso de uma forma geral, todos os personagens envolvidos na questão da persecução penal com a própria sociedade, ou senão, no médio prazo, nós nos tornaremos um Estado narco-miliciano. E a tendência disso é que essa experiência bem-sucedida da milícia no Rio de Janeiro acabe se replicando em outros lugares do país. Inclusive, nós já temos informações de outros estados que estariam com um embrião de milícia também, cada qual agindo de acordo com as peculiaridades da localidade, sem dúvida nenhuma. Mas o cerne da atuação, a vontade, o que determina a atuação de uma milícia é o lucro fácil, a obtenção de dinheiro e a obtenção de poder político. Por isso que eu falo que entendo a milícia como o maior perigo, o maior desafio que nós já vimos até hoje em relação à segurança pública. Uma outra premissa da qual nós precisamos partir é que os nossos mecanismos hoje, e aí já falando um pouco sobre a legislação processual, os nossos mecanismos de atuação, de investigação hoje, são absolutamente insuficientes para combater a milícia da forma como ela precisa ser enfrentada. Então nós temos muito ainda a cultura de usar testemunhas, de usar escutas, operações de agentes infiltrados, de usar uma série de instrumentos do processo penal, do direito processual penal, mas que a milícia já está vacinada, já tem os antídotos para impedir que nós alcancemos os nossos objetivos, de derrubar a milícia. Então, para dar um exemplo disso, uma dificuldade que nós encontramos, muito se fala em atacar o braço financeiro da milícia. Claro, atacar o braço financeiro de uma organização criminosa, de macrocriminalidade, é sempre fundamental. Mas nós temos alguns problemas que a milícia nos impõe e que nós ainda não estamos contornando. A milícia, ela faz lavagem de dinheiro de uma forma altamente sofisticada, por um ponto, que é o uso de Bitcoin, especialmente através de Deep Web, e isso é uma realidade com a qual nós vamos ter que aprender a conviver, não só em relação à milícia, mas qualquer outro organismo criminoso que esteja auferindo lucros indevidos. E, por outro lado, fazem uma lavagem de dinheiro absolutamente rasteira, absolutamente defasada do mundo que nós vivemos, mas que justamente por isso a Receita tem dificuldade de rastrear, que é através do dízimo de igrejas evangélicas. Então, por favor, não me entendam a mal,
Eu não estou dizendo que as igrejas evangélicas são milicianas, de forma alguma. É claro que existem pessoas dessas igrejas, como de qualquer outra igreja, que vão apoiar a milícia, e tem aqueles que vão ser oprimidos e coagidos pela milícia, sem dúvida nenhuma. Mas o instrumento do dízimo é um instrumento extremamente poderoso para se lavar dinheiro. Porque uma igreja recebeu 20 milhões. Nós temos que lembrar que as igrejas, todas elas, têm imunidade tributária condicional. Recebeu 20 milhões. De onde é que entraram esses 20 milhões? Foi uma doadora anônima que deu como dízimo. Tá. E o que vocês usaram? A gente fez sopão para todo mundo aqui durante uma semana. Sopão caro? Não, é que a gente nunca comeu caviar e a gente comprou caviar, sabe? E não tem como prestar conta. Não tem como a Receita obrigar uma igreja a prestar conta. Ok, é a sua opção do constituinte, mas é uma realidade hoje que torna difícil acompanhar o rastro do dinheiro. Então, acho que nós precisamos identificar essas formas diferenciadas de lavagem de dinheiro que são feitas pela milícia, porque elas hoje estão fora do nosso radar. Isso é absolutamente importante se nós quisermos combater o braço financeiro, o aspecto financeiro do grupo criminoso. Uma outra premissa que nós temos que entender é que a milícia que nós vemos não é a verdadeira milícia. O que nós vemos aqui, hoje, infelizmente, talvez seja a cultura do brasileiro criar inimigos públicos, número 1. E hoje nós falamos muito no ECO, por exemplo, como chefe da milícia de Santa Cruz e Campo Grande. O ECO não é ninguém. O ECO, ele é um simples gerente de pista. Ele não é nada, absolutamente nada. Nós estamos mirando os alvos errados. Existem alvos que estão acima desse pessoal que nós vemos e que nós não estamos conseguindo identificar. Precisamos repensar isso também. Então precisamos repensar, antes de se tratar de ação penal, da possibilidade concreta de êxito de uma ação penal contra um grupo miliciano, nós temos que pensar no momento imediatamente anterior, que é a questão da investigação. Não só a legislação processual, como também os instrumentos que estão à nossa disposição para fazer esse tipo de investigação. Claro que eu não tenho a solução para isso. Eu sou muito mais um espectador e uma testemunha do que a milícia vem se tornando ao longo dos anos. Eu fiquei 20 anos como titular da promotoria da primeira vara criminal de Santa Cruz e há 1 ano e meio sou titular da promotoria de investigação penal de Campo Grande. Então, ao longo desse tempo, eu acabei sendo uma testemunha do que a milícia vem fazendo e a gente acaba pensando como ele se consegue identificar quando alguma coisa parece estar errado, parece estar descambando para uma formação de milícia, quando alguma coisa sai do normal. Eu não sou absolutamente especialista de nada, eu sou só uma testemunha que vem acompanhando isso e acaba identificando algumas dificuldades que eu mesmo tive ao longo desses anos todos para poder fazer a investigação. Então, eu acredito que precisamos repensar os nossos métodos, precisamos repensar os nossos alvos, precisamos repensar a atuação isolada dos órgãos de persecução e do Poder Judiciário. O Dr. Eduardo Gussen falou muito bem no início dos trabalhos. Não existem mais ilhas, não podem mais existir ilhas de trabalho. O trabalho tem que ser integrado, coordenado. Isso não viola a independência funcional de ninguém. Mas nós precisamos dessa coordenação entre os diversos órgãos para conseguirmos resultados concretos. O que nós estamos fazendo hoje é a mesma coisa que nós fizemos em 1980, quando a Falange Vermelha se tornou Comando Vermelho. Nós estamos enxugando gelo. Continuamos enxugando gelo. E o pior é que cada prisão que nós fazemos de milícia, seja da Polícia Civil, seja da Polícia Militar, seja do Ministério Público, nós comemoramos. Nós não temos o que comemorar, nós temos que repensar. A proposta do Ministério Público da Administração do Dr. Eduardo Gussen é sensacional. Nós precisamos colocar isso em prática. Só assim nós vamos conseguir colher resultados mais concretos contra aqueles que realmente estão no andar de cima da milícia. Como última premissa, é importante entender que a milícia é um mecanismo, ao mesmo tempo, revoltante, repugnante, assustador
mas fascinante. Por que fascinante? Porque eles nasceram dentro do Estado como um câncer, ao longo do tempo desenvolveram uma capacidade de adaptação quase que viral, e eles estão conseguindo contornar todos os nossos sistemas de investigação penal e estão crescendo num ritmo cada vez mais assustador. Então, eles pegaram exemplos do tráfico de drogas, exemplos que não deram certo, e aplicaram da forma inversa. Por exemplo, hoje milícia faz questão de não ter nome. Ninguém quer ter nome. Por quê? O tráfico de drogas tinha nome. O nome é um alvo nas costas. Então eles fazem questão, em tal lugar está agindo uma milícia. Que milícia? É uma milícia. Pode até saber quem é o nome de um personagem e tal, mas tem nome? Não, não tem. Outra coisa que eles estão fazendo, atuando no tráfico de drogas, se nós tivemos dificuldade ao longo dos anos de rastrear o braço financeiro do tráfico de drogas no Brasil, muito mais dificuldades vamos ter também para rastrear o tráfico de drogas explorado pela milícia. Eles pegaram a experiência do terrorismo internacional e adaptaram para o Brasil. Quem são os grandes nomes do terrorismo internacional nos anos 80, nos anos 70, eu lembro, eu era garoto, nós conhecíamos quem era o rosto do terrorismo. E hoje, quem é? Eu, particularmente, não sei dizer, tudo bem, não é a minha área, talvez quem seja mais conhecedor do assunto possa falar. Mas eles pegaram essa experiência de se ocultar nas sombras dentro do Estado. Uma outra experiência que eles conseguiram aperfeiçoar, por incrível que pareça, aí o Dr. Eduardo Havlicek falou muito bem sobre a necessidade de nós quebrarmos alguns paradigmas. Isso não se trata de quebrar a lei, mas de quebrar paradigmas de atuação, de aplicação da lei, porque eles aperfeiçoaram o sistema da máfia. A máfia vivia de brigas, havia cisões, havia guerras entre famílias, diversas famílias na Itália. Essas guerras deixavam rastro. O que a milícia faz hoje? Eles agem de forma associada. Então, existem grupos milicianos maiores, grupos milicianos menores que agem de forma coordenada para evitar guerra. Guerra deixa rastro. Rastro gera punição. Punição é ruim para os negócios. Então, tudo que eles não querem hoje é deixar rastro. Partindo dessas premissas, então, conceituais, nós podemos falar, antes ainda de encarar o desafio da ação penal, nós podemos falar da questão da investigação. A investigação, hoje, nos leva a resultados que nos levavam a resultados como os do tráfico. Basicamente, nada. Então, por exemplo, existe uma estatística de que teriam sido presos até o mês de outubro aproximadamente 300 milicianos do estado do Rio de Janeiro. 300 milicianos em 10 meses são 30 milicianos por mês, dá um miliciano por dia. E nós não estamos falando do miliciano, nós estamos falando do pé inchado, como se chama na gíria, aquele que hoje é cooptado do tráfico de drogas. O plano de carreira da milícia é muito melhor que do tráfico. Eles pagam melhor. Esses garotos das comunidades carentes, ao invés de entrar no tráfico, hoje já preferem entrar na milícia, porque paga melhor. Eles se consideram policiais. Eles têm um linguajar próprio, muito adequado, ou muito identificado com o linguajar policial, positivo, negativo, o cidadão. Eles chegam ao cúmulo de quando são abordados por uma viatura policial, eles falam, não, pera, eu sou colega. Ah, é policial? Não, eu sou miliciano. Como assim? Não, eles perderam a noção de que eles são bandidos. Eles não se acham mais bandidos. E é bom, para o garoto, pensando num termo histórico, passaram-se quase 15 anos da atual configuração da milícia, daquilo que a milícia se iniciou e se tornou até hoje. Há 15 anos, tinha garoto de 5, que estava acostumado com o tráfico. A milícia invadiu, começou a fazer um paternalismo, que é típico do tráfico, uma experiência que eles tomaram também do tráfico. E a partir daí, hoje, essa geração gosta da milícia. Essa geração gosta da milícia.
Os pais gostam da milícia. O sonho dos pais é que o filho vá para a milícia. Ele não é bandido. Aí eles pegam aquele pessoal que serviria ao tráfico de drogas, fazem a cooptação, pagam melhor, não tem risco de incursão policial nas áreas dominadas pela milícia, porque eles sabem exatamente quando vai haver uma incursão, quando não vai haver. É muito melhor. Então está havendo uma aceitação social hoje impressionante. Os índices de criminalidade de Campo Grande e Santa Cruz, hoje, perto do que já foram um dia, são absolutamente desprezíveis. Então a milícia traz uma sensação de falsa segurança que pode seduzir as pessoas a achar que não é um mal tão ruim. É melhor que o tráfico. Não, mas nós levamos em consideração que não é só uma questão de segurança pública, mas também uma questão de legitimidade democrática do povo, a possibilidade de nós tomarmos as nossas decisões e não termos decisões tomadas pelo braço armado corrupto do Estado, ou pela parte corrupta do braço armado do Estado, melhor dizendo, aí a gente percebe que a coisa se torna um pouco mais complicada. Eu tenho profundo respeito e admiração pela polícia, acho que não existe Estado no mundo que não tenha polícia, acho que precisamos valorizar os nossos policiais, valorizar os nossos bons policiais. Existem muitos policiais honestos que estão sendo também coagidos pela milícia dentro dos batalhões e que eles não se veem acolhidos pela sociedade para poder falar e denunciar, têm medo. Então nós precisamos olhar para esses policiais e trazer eles para o nosso lado. Porque eles estão na ponta, eles podem, se sentirem confiança na estrutura do Estado de persecução penal às milícias, eles podem nos dar informações mais valiosas de qualquer investigação que nós viemos a levar a efeito. Então é importante trazer o policial para o nosso lado, bom policial, existem policiais vocacionados, eles não querem milícia, não querem. Existem policiais corruptos? Sim, infelizmente a polícia no mundo inteiro, ela caminha numa linha tênue entre o certo e o errado. Então não tem jeito, é uma instituição sujeita a erros como qualquer outra. Mas nós precisamos dos bons policiais do nosso lado. Precisamos mudar esse conceito, esse paradigma de que o policial é miliciano, o policial é corrupto. Não, tem muito bom policial que gostaria de colaborar, quer colaborar, mas que não é acolhido. Então nós temos essas, agora partindo para as ações penais, essas dificuldades de investigação. Ora, se há dificuldade de investigação, evidentemente, a ação penal tenderá a ser cambeta. Tenderá a não ter um conjunto probatório tão redondo, tão ajustado, que possa nos levar à certeza de que aquele grupo miliciano, aqueles denunciados, aqueles réus integrantes de milícia serão punidos. Então, em relação ao tráfico de drogas, a investigação que nós fizemos foi sempre de enxugar gelo. Sim, não conseguimos deter o tráfico de drogas. Mas nós conseguíamos, através de escutas, prender pessoas que eram de destaque, líderes de destaque dentro de comunidades do tráfico de drogas. Sim, conseguíamos. E com esse trabalho de investigação, nós podíamos, mais ou menos, com alguma margem de certeza, afirmar que, não, esse caso aqui, essa ação penal, é certo que esse traficante vai ser condenado porque os elementos de prova são muito bons. Isso não acontece com a milícia. A milícia ela começa a trabalhar para desconstruir a investigação e, consequentemente, a ação penal desde muito antes. Um exemplo que eu lembro até hoje, que aconteceu em 2007, lá na delegacia de Campo Grande, nós estávamos fazendo um trabalho, eu, doutor Jorge Maio, que era o promotor de Campo Grande, eu para Santa Cruz, doutor Cláudio Ferraz, delegado da DRACO, a doutora Bárbara Lomba, que mais tarde virá aqui falar sobre a sua experiência também. E nós nos deparamos com um inquérito absolutamente surreal, que nós chamamos de inquérito do desreconhecimento. A pessoa foi à delegacia, reconheceu Natalino como autor de um homicídio. Aí depois ela voltou na delegacia, e a delegacia teve a cara de pau de lavrar um auto de desreconhecimento, que nessa oportunidade, fulano de tal, deixava de reconhecer Natalino como autor do homicídio. Uma figura jurídica nova, que eu nunca tinha visto, e essa me marcou muito.
Então eles começam a intimidar testemunhas desde antes, testemunhas que eu chamo de insurgentes. Os bairros que eles dominam já há algum tempo, o número de insurgentes é cada vez menor, mas ainda há. Esses insurgentes, eles tendem a ameaçar, tendem a matar, tendem a promover o desaparecimento da pessoa. Então aí nós já temos um problema de colheita de provas testemunhais. Se as pessoas não falam, considerando que o nosso sistema investigatório é muito ainda baseado em testemunhos, se as pessoas não falam, nós não temos um ponto de partida. A milícia sabe disso. Então impede que as pessoas falem. Os insurgentes que conseguem falar, aqueles que têm coragem, encaram a milícia e vão falar. Nós temos um programa de proteção de testemunha que não é o adequado. A pessoa se sente abandonada com o passar do tempo, infelizmente. E aí não vai nenhuma crítica a governo A, governo B, a nada disso. É uma questão apenas conceitual. Nós temos um programa de proteção de testemunha, infelizmente não funciona como deveria. Ok, a pessoa vai e dá as informações que ela dispõe. Aí nós vamos partir para o mesmo mecanismo de sempre. Vamos tentar números de telefone para fazer escuta. Ótimo. Só que do lado de lá tem policiais. Policiais corruptos, mas policiais. Sabem como as coisas funcionam. Não vão passar as informações que são necessárias através de ligações telefônicas. Então nós precisamos contornar mais essa dificuldade. Então vamos infiltrar um policial. A lei permite isso. Qual policial vai ser louco o suficiente para se infiltrar numa milícia? Difícil. Então nós temos toda uma gama de dificuldades que começa na colheita da prova antes mesmo da ação penal. Supondo que, aí é preciso fazer uma distinção básica. Existem grupos milicianos altamente sofisticados, especialmente a partir de Jacarepaguá até a Costa Verde, até Angra dos Reis. Grupos altamente sofisticados que sabem o que estão fazendo, sabem como agir. Tem toda uma logística que com o tempo a gente começa a perceber como ela funciona e dá certo. Então uma forma de identificar, porque como é que nós sabemos que existe uma milícia? Nós não temos como ter certeza, nós podemos colocar marcadores para identificar que ali possivelmente uma milícia vai atuar. Um dos marcadores, nós temos uma linha temporal de violência contínua numa localidade. Num determinado momento, essa linha explode de violência. No momento seguinte, vai lá embaixo a violência. Aí nós podemos colocar um marcador. Provavelmente a milícia entrou ali. A milícia entrou, tomou o território, teve a guerra e depois parou de agir com violência, porque a violência é ruim para os negócios. Então a gente precisa trabalhar com essa questão de marcadores. Outras milícias não resolvem se constituir. Não, tá tudo certo, é milícia mesmo, vamos lá fazer o seguinte, olha, somos nós 6 aqui do batalhão, aqui da cidadezinha, não sei de onde, e só tem uma comunidade aqui com droga. Vamos invadir lá? Vamos invadir e a gente toma. De uma forma absolutamente amadora, que não condiz com as grandes milícias. Essas milícias vão chegar lá no lugar, vão fazer essa violência toda, mas vão deixar rastro. Essas milícias nós conseguimos prender. Sim. Esses novos grupos milicianos que acham que a milícia é a moda, então é só chegar e tomar que está tudo bem, esses nós conseguimos prender porque eles deixam rastros. Mas aqueles que são realmente os perigosos, aqueles que estão se expandindo numa velocidade impressionante, esses nós não conseguimos pegar, não conseguimos atacar com os instrumentos que temos hoje. Aí entramos na ação penal. Com aquilo que conseguimos levantar dentro da nossa forma de agir, dentro do nosso conceito de investigação penal, dentro da nossa cultura de investigação penal, que vem desde sempre. Ok. A milícia vai continuar ameaçando testemunhas dentro da ação penal.
muito provavelmente a testemunha não vai dizer que foi ameaçada. Ela vai chegar na hora do depoimento e vai dizer, não, eu não lembro. Ela não vai dizer que, não, eu estou sendo ameaçado. Por quê? Porque a milícia está no meio de nós. O tráfico de drogas, por exemplo, fazendo um paralelo com outro grupo de macrocriminalidade violenta, o tráfico de drogas sempre ficou restrito a guetos. E, eventualmente, causavam problemas de segurança pública com aumento de roubos, com arrastões, com falsas blitzes. É verdade. Mas a milícia, nós não sabemos quem é, a milícia usa farda também. A milícia está no restaurante ao nosso lado. Eu lembro de uma vez que eu estava saindo de Santa Cruz, 9h30 da noite, pela Estrada da Pedra, e isso em 2009. Estava fazendo investigação lá sobre um grupo uma patamo da Polícia Militar. E nesse dia, um sargento estava numa blitz, junto com outro que eles chamam boneco, né? Um soldado que eu não conhecia. A viatura parada, atravessada na Estrada da Pedra. Eu vi que ele estava na pista. E eu estava investigando e ele sabia disso. Eu pensei, bom, se eu levantar o fuzil, vou eu e ele pro inferno. Eu atiro também e a gente... O problema vai ser quando eu passar daqui, né? Aí eu passei por ele, baixei o vidro, ele não levantou. Boa noite, doutor. Vai com Deus. Boa noite, sargento. Bom serviço. Eu pensei, se vai com Deus, não me soube. Alguma coisa errada nesse vai com Deus aí. Agora que vai ser o problema, quando eu sair daqui. Eu vou acelerar. Não vai dar tempo de eu virar para atirar. Eu saí com o carro, fiquei olhando. Ele levantou o fuzil, mas não atirou. Então, a capacidade de intimidação que eles têm, se eles conseguem, de uma forma ou de outra, nos intimidar colegas policiais, a capacidade que eles têm de intimidação de testemunhas é ainda maior. Então nós vamos ter uma ação penal que muito possivelmente vai perder a questão da prova testemunhal. Vai sobrar o resto. O que os advogados, de um modo geral, desses grupos criminosos tentam fazer, até por orientação dos milicianos? Tumultuar o processo. Tumultuar o processo por duas vertentes. Primeiro, para se conseguir desculpa, estou repetindo, não deu erro no chip, não, é só porque eu estava lendo aqui. É nós nisso. Não, parece, não vou repetir mais, peraí. Deixa eu lembrar o que eu estava falando, porque a idade também é um caso sério. Muito obrigado. Porque deixa eu lembrar. Bom, aí nós vamos ter esse problema da ação penal. Tumultuar a ação penal para obter liberdade por excesso de prazo. E tumultuar tanto, tirando a questão testemunhal, da prova testemunhal da equação, de modo que vai ser difícil capitular ou condenar aqueles personagens numa organização criminosa, que é um crime abstrato por si mesmo. Então, essas são as dificuldades que começam desde a fase da investigação e que se agravam ao longo da ação penal. O juiz chega ao final, muitas vezes, e eu passei por isso como promotor, eu era promotor da primeira vara de Santa Cruz, então eu fazia muitos processos também de milícia, a gente batia o escanteio e corria para cabecear, né? A gente fazia a investigação e tentava a condenação da ação penal. E era muito difícil por causa disso. Eu acho que são esses aspectos que nós precisamos repensar, desde a investigação até a ação penal, para que nós possamos, então, conseguir condenações que sejam eficazes. Para terminar, eu queria só fazer um comentário em relação à vara especializada, que foi criada recentemente pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Eu acho que foi uma ideia muito boa, mesmo, muito boa, que, é claro, com o passar do tempo, nós vamos poder identificar aquilo que pode ser melhorado, tudo pode ser melhorado na vida, então, eu acho que
temos ainda um caminho aí de melhora, mas é uma ótima luz no fim do túnel. Acho importantíssimo que essa ideia tenha sido trazida à realidade. Mas, em relação a essa vara especializada, quais os problemas que a gente pode, eventualmente, antever? Advogados tumultuando os processos. Haverá uma enxurrada de processos numa única vara. Isso pode gerar excesso de prazo que leve à concessão de liberdade. Acredito, então, que a vara especializada foi uma ótima ideia, é uma ótima ideia, e que pode ainda, com o passar do tempo, ser aperfeiçoada para entregar aquilo que todos nós esperamos. Acho que tem todas as condições de ser um salto de qualidade na questão do enfrentamento à milícia, sim, por parte do Poder Judiciário, mas nós temos que ter em mente as dificuldades que essa vara especializada vai enfrentar. Excesso de ações penais, questão de prazos processuais, a necessidade de preservar o juiz que está atuando naquela vara especializada. São desafios que vão ser postos ao longo do tempo e que eu tenho certeza que o Poder Judiciário vai conseguir identificar e fazer as correções de rumo que a gente espera que resultem nas condenações que são necessárias desses grupos milicianos. Peço desculpas pelo tempo e agradeço a todos a atenção. Obrigado.